Olá, tudo bem? Você que nos acompanha há algum tempo já nos ouviu falando a respeito do ajuste de oferta que existe na China e que vem vindo desde meados do ano passado, como um fator que impunha cada vez mais pressão sobre a cadeia de produção global, tornando a China de um exportador de deflação para o mundo em potencialmente um exportador de inflação para o mundo. Eu sei que esse tema parece um pouco estranho nesse momento, numa semana em que se fala de questão política, de que se fala de comportamento do dólar, de que se fala em evidências cada vez maiores de que os juros no mundo não vão poder cair, pelo menos tão rápido quanto as pessoas imaginavam. Mas o ponto central aqui é que nós temos, de fato, um choque dentro do choque. Toda a discussão acaba sendo enviesada para a parte geopolítica, para a discussão de Hormuz, para a discussão de petróleo, combustíveis, fretes. Só que por trás disso tem essa questão chinesa que eu queria trazer de novo para vocês. Por que o tema importa? Primeiro, recapitulando o que nós já vemos falando desde meados do ano passado, na verdade desde o final do ano passado. Em julho de 2025, o governo chinês abertamente começou a combater o chamado Nijuan, que é a ideia da involução econômica, literalmente enrolar para dentro, seria a tradução literal desse termo, que é um processo onde você fica rodando em falso, com excesso de produção, incapacidade de gerar retorno para as empresas, incapacidade de gerar dessa forma trabalho para a população, e assim um processo de excessiva competição econômica que não leva à prosperidade de ninguém. A prescrição do governo para resolver isso era literalmente um ajuste negativo de oferta na economia chinesa, com uma consolidação das empresas e da produção de certos segmentos que estavam sim com sobreoferta. Isso já aconteceu na economia chinesa muitos anos atrás, em torno de 2015 e 2016. E o foco naquele momento era a indústria siderúrgica, metalurgia e mineração. A gente está falando aqui basicamente de aço. Naquele momento, diversas empresas siderúrgicas se consolidaram, diminuíram, algumas saíram dos negócios e esse setor emergiu muito mais saudável, praticando quantidades menores e preços mais elevados. A discussão dessa vez está muito mais em torno de painéis solares, carros elétricos, indústria 4.0, vamos chamar assim, para a qual a China avançou loucamente nos últimos anos e, objetivamente, tem um excesso de capacidade. Essas indústrias vão começar a consolidar, e isso vai espalhar uma maior pressão nos preços ao produtor, que eventualmente vai chegar nos preços ao consumidor. O comentário importa porque, em março e de novo em abril, o preço ao produtor chinês voltou para terreno positivo na inflação interanual. É a primeira vez que isso ocorre depois da volta da pandemia de 2022. E a última vez que isso tinha ocorrido antes da pandemia era exatamente no pós-ajuste de oferta excessiva lá de 2015 e 2016, que nos levou a um período de inflação ao produtor entre 2017 e 2019. Ou seja, a China lá atrás já tinha sido um exportador de deflação para o mundo, que tinha se transformado num exportador de inflação, e esse período, esse processo, ele estava acontecendo novamente agora, dentre meados de 2025 e o início de 2026. Por sobre isso, vem o choque de oferta global. Preços de insumos explodem, não somente os insumos ligados à parte de combustíveis e petróleo, preço do frete explode e há uma grande desorganização que fica cada vez mais clara nas cadeias de suprimento. Por trás disso, a China, que já estava fazendo o seu ajuste de oferta, continua a fazer esse ajuste. E em abril, os preços ao produtor chegaram a uma inflação anual de 2,8%, um ponto percentual acima do que o mercado esperava e a mais elevada desde a volta da pandemia. Para momentos de normalidade, a mais elevada voltando a 2019 e 2018. O que eu quero trazer com isso é que existe uma onda de inflação global que está se montando e ela vai muito além da mera discussão dos efeitos do fechamento de Hormuz. E as pessoas não estão percebendo isso em média, colocando muito pouco peso nessa questão mais estrutural que vai contaminar todas as cadeias de bens tradables industriais no mundo e colocando peso demais numa questão específica ligada à questão geopolítica. É óbvio que a geopolítica importa, mas se a gente não entender o todo, a gente não vai conseguir entender até onde esse processo vai.
O espaço de flexibilização responsável da política monetária do mundo é exíguo ou inexistente nesse momento. Mas certos bancos centrais continuam insistindo nessa estratégia. Vocês já devem ter entendido o que eu acho que vai ser o resultado do final disso tudo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.